Irmãos queridos, a paz do Senhor. Eu estou hoje aqui com a parábola dos talentos, uma parábola importantíssima, capaz de refletir a nós a expectativa que Deus possui com as coisas que Ele deposita às nossas mãos. É bem verdade que essa parábola de Mateus, capítulo 25, dos versículos 14 ao 30, e que também pode ser observada em Lucas com uma cognominação diferente, ali é parábola das minas, em Lucas capítulo 19, dos versículos 12 ao versículo de número 27, é a parábola cuja expectativa dela é fazer com que eu compreenda a responsabilidade que eu tenho de fazer as coisas para Deus de acordo com a proporção daquilo que Ele me confere. É interessante nós observarmos o seguinte, eu quero fazer a leitura aqui não gradual dos versículos, mas fazer uma paráfrase para fazermos uma equiparação com o aplicativo circunstancial para tentar resgatar a mim a expectativa do próprio Cristo em conferir a mim responsabilidades e aplicabilidades de trabalho no reino. É interessante que ao contar essa parábola, Jesus traz os seguintes dizeres: pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os bens. Olha, é importante nós compreendermos o tipo de bem. O tipo de bem aqui narrado são talentos. E deixa eu dizer, muita grana. Para você ter a ideia, talento não é uma moeda especificamente caracterizada pelo seu metal. É a Judéia, Pérea, Idumeia, Traconia de Jerusalém, Samaria recolhia por ano 800 talentos de ouro. Mas geralmente a aplicabilidade peculiar nesse tipo de terminologia não se referia ao metal ouro, mas é provável e característico que se refere ao metal prata, porque talento não é metal, talento é uma medida de peso. Pastor, o que é um talento? Entre 26 e 36 quilos, a moeda corrente, o peso corrente de um talento seria de pelo menos 34 quilos. E o que valia um talento? Valia 60 minas. E o que valia um talento? 6.000 diárias. Seriam 6.000 denários. O que valia um talento, pastor Presley? 20 anos de trabalho. Então você percebe que ao distribuir os bens, é muito. A carga de trabalho hoje aqui no Brasil é entre 30 e 35 anos, dependendo se é homem ou se é mulher. Aqui eu estou falando de 20 anos de trabalho. Um único talento. Então você tem 3 personagens, cada personagem recebe uma quantidade específica de talentos, já eu capito essa ideia contigo, mas um talento é muita grana. Primeira lição que eu aprendo aqui é essa longevidade, esse ato, esse tempo. Ele pega toda essa riqueza, muita riqueza, você multiplica 6.000 vezes 5, são 30.000 diárias. Você multiplica 6.000 vezes 2, são 12.000 diárias. Então, para um, ele dá 30.000 diárias, para outro, ele dá 30.000 diárias, para um outro, ele dá 12.000 diárias, e para esse outro indivíduo que recebe um talento, ele dá 6, é muita grana, é muito dinheiro. É por isso que a terminologia que alguns tradutores colocam como foi para muito longe, mas é literalmente a expectativa de me compreender trabalhando com o que não é meu à distância dos olhos daquele que possui a fazenda. Ele vai para outro país. E deixa eu dizer para você uma coisa. Lembra daquela via chamada Via Ápia, que liga, por exemplo, Roma a Capua? Aquela via foi construída 300 anos antes do cristianismo. O Império Romano construiu pelo menos 80.000 quilômetros de pavimentação durante toda a margem ali do Mediterrâneo. Só de vias secundárias, o Império, por exemplo,
houve uma via que era secundária e que se tornou via principal, que era a via do Império Romano na região da Capadócia pela cidade de Laodiceia. Era uma via secundária. Depois se tornou uma via principal, retirando de Colossos, que ligava a Éfeso, a via principal. Só via secundária eram 38 mil quilômetros naquela época. Você lembra da viagem que Salomão mandara fazer todos os anos lá para Tarsis para buscar pavão? Aquela viagem, os historiadores acreditam que era entre 6 a 8 meses, viagem marítima. Uma personagem qualquer, num aspecto nômade de vida, caminhava ali 32 quilômetros. Um camelo, por exemplo, sobre suas costas, 500 quilos, ele caminhava aí 40 quilômetros. Uma peregrinação com jumento, quase que o mesmo quantidade de quilômetros, claro, com menos carga. Então, esse cidadão ele vai para longe e ele distribui o que ele tem, é muito dinheiro na mão de 3 indivíduos. Eu coloquei aqui 2 verdades práticas com aplicativos circunstanciais. Primeiro, a liberdade do serviço. A liberdade por quê? Porque eu estou trabalhando livre dos olhares do dono. Reflete caracteristicamente a liberdade que temos para desenvolver o trabalho que fazemos. Tanto é fato que eis o motivo porque existem igrejas que são frágeis, igrejas que têm trabalhos mais sólidos. Por quê? Porque é exatamente a liberdade que possuímos para executar o trabalho que nos foi dado reflete caracteristicamente essa ideia do texto. A outra verdade, a sólida confiabilidade entre contratante e contratado. Então, o contratante, no caso aqui o próprio Deus, distribui a nós, os contratados, a responsabilidade de fazermos a execução desse serviço à distância. Mas vamos aqui para o versículo 16, muita coisa boa aqui para a gente falar. A um deu 5 talentos. Aí você multiplica aí, 5 talentos, 34 quilos. É provável que de prata. Eu estou falando aí de 80 libras, de 6 mil denários, 6 mil diárias. Aí você faz a continha, né? Faz a continha. 6 vezes 5. São 30 mil diárias. Ele dá 30 mil diárias para um indivíduo. Para outro, ele dá 12 mil diárias. E para outro, ele dá 6 mil diárias. É muita grana. É muita grana. A outro deu 2, a outro deu 1, segundo a sua própria capacidade. Essa cognominação capacidade foi traduzida por João Ferreira de Almeida, mas pode ser também traduzido como conforme a faculdade, a capacidade de administração ou a possibilidade ou a própria habilidade que o indivíduo tem de receber aquilo que lhe é conferido. Aí eu coloquei aqui 3 verdades básicas. A primeira, razoabilidade distributiva. Há uma razoabilidade por parte daquele que contrata em vista aos contratados. Que não é a generosidade de quem doa que determina quem vai receber e a quantidade que receberá. É a capacidade que o indivíduo que recebe tem de administrar. Veja, é de acordo com a faculdade, está falando de administração, de acordo com a possibilidade, está falando de traquejo, de manejo, de saber administrar aquilo que lhe é conferido. Até porque você vai trabalhar sem a supervisão do dono. Então, razoabilidade distributiva é de caráter daquele que distribui descobrir a competência daqueles que recebem. É forte, querido. Não há um aspecto de igualdade entre os que recebem. Essa questão de igualdade, pastor, Deus nivela todo mundo igual. Para com isso, meu irmão. Quem te disse isso? Para com isso. Essa fala ganhou projeção como clichê gospel, porque Pedro, quando foi a Jope, com grande dificuldade, movido pelo Deus dos céus, da terra, enviando um anjo, ele vai lá, salva Cornélio, prega a palavra e diz, agora vi que Deus não faz exceção. Ele não faz. Para salvação, Deus não faz. Deus salva branco, Deus salva negro, amarelo, pardo, gordo, magro, rico, pobre. Mas para trabalho, querido, não. Há uma razoabilidade distributiva
que é caracteristicamente provada que não há aspecto de igualdade entre os que recebem os talentos. Quer saber da segunda verdade? Não é a generosidade de quem distribui, mas a capacidade daqueles que recebem. E na distribuição do talento, há uma separação entre servos e servos. Você está entendendo ou é difícil? Na própria distribuição dos talentos, há essa separação, essa capacitação diagnosticada pelaquilo que nós recebemos. Então, é bem provável, possível, que os indivíduos que recebem saibam separar as competências uns dos outros de acordo com a proporção do que foi recebido. Está muito claro aqui. Quer saber de uma terceira verdade? A capacidade dos servos é determinada pelo talento que eles recebem. Ah, meu pastor, não. A capacidade do Presley, ela é determinada não pela capacidade em mim, mas pelos talentos que, ao observarem os indivíduos, as pessoas que eu recebo, que você recebe, pelos talentos que você tem, se denuncia a capacidade que você exercita. Então, houve uma separação aqui clara e específica entre servos e servos. Um podia lidar com 30 mil diárias. Eu estou parafraseando para ficar mais fácil. Outro podia lidar com 12 mil. E outro podia lidar com 6 mil diárias. Então, faz-se necessário duas verdades entre servos, porque esse nível de separação, há problemas. Sim, há problemas. Lembra quando Jesus recolheu a Pedro, Tiago e João e subiu no monte e houve transfiguração? Lembra da discussão que sai a partir desse momento sobre quem era o maior e quem era o menor? Lembra? Tudo porque havia uma preferenciação por parte de Cristo com relação aos três, e dentre os três, João era o mais próximo. Existe essa separação entre servos e servos. Aí, como tem separação, aí entra a questão agora de relacionamento. Então, eu recebi 2 e sei que o indivíduo que está do meu lado recebeu 5. E o que recebeu 1? Então, há essa proporcionalidade caracterizada pela razoabilidade distributiva de quem doa, não de acordo com a capacidade generosa dele que está doando, mas daqueles que recebem. Então, eu preciso de duas coisas, 2 níveis de maturidade. Preste atenção, eu como servo, observando essa distribuição, 2 níveis. O primeiro, maturidade para saber que existem competências diferentes do que a minha. Porque de repente eu passo a administrar o que não é meu. De repente eu passo a tendenciar a minha atividade, a minha locomoção, o meu trabalho, o exercício de minhas funções baseado naquilo que o outro recebeu. Eu acabo prejudicando o outro com o trabalho que é dele e não fazendo o meu. Que precisa haver maturidade da minha parte para saber que existem competências diferentes. Quer saber uma outra segunda maturidade? Maturidade para saber que existem pessoas mais capacitadas do que eu. Os talentos revelam isso. Ora, eu recebi 1. Eu preciso lidar com a ideia de que amigos meus, irmãos meus, receberam 5, receberam 10, receberam 2, receberam 3, receberam mais do que eu. Então eu não posso me ater a desdobrar o meu trabalho baseado no que o outro recebeu, mas baseado naquilo que o Senhor me confiou. Está muito claro? Está claro ou está difícil? Está muito claro isso aqui, tá não? Agora, vamos ver aqui, ó. O que recebera 5 saiu imediatamente. E o que recebera 2 saiu imediatamente. Sair, presente, ganhar, resultado. Eu não consigo o resultado do futuro sem sair no presente. O que recebera 1 talento, está lá no versículo 19. Ele abriu uma cova e escondeu. Agora, vamos calcular aqui a atitude daqueles que receberam 5 e 2. A primeira verdade, urgência, saíram imediatamente. Sabe o que eu coloquei aqui? Não procrastine o trabalho de Deus. Ora,
eles saíram imediatamente. Não procrastinar. Tem gente que joga para amanhã o que tem que fazer hoje. A ideia da parábola é exatamente resgatar o aspecto de urgência desse trabalho. Quer uma outra segunda verdade? O padrão do reino. Pastor, quais são os padrões do reino? São muitos. Aqui, crescimento e multiplicação. Você pode até não desenvolver o trabalho, as aptidões, os talentos que Deus te deu, de acordo com aplicativos circunstanciais que interferem de forma direta e indireta no seu desdobramento ministerial. Mas a medida, a voga, o cerne denunciado na parábola é exatamente o contrário. É crescimento e multiplicação. Eu lembro da frase de William Booth, o presidente do Exército da Salvação. Ele mandou uma carta-resposta a um dossiê que ele tinha recebido de diversos missionários que tinham feito todo tipo de trabalho em países de cortina de ferro com relação à pregação do Evangelho e não tinham obtido resultado nenhum. Ele escreveu uma carta contendo 2 palavras: experimentem chorar. Então, quando não há crescimento, quando não há multiplicação, quando eu pego 2, não faço 4, quando eu pego 3, não faço 6, quando eu pego 5, não faço 10, não tem outra alternativa. Experimentem chorar. Chore, ore, clame, grite, urre, medite, desenvolva solicitude, solitude, solidão, embarque na presença de Deus com lágrimas. Eu tenho certeza que fala mais do que palavras. Crescimento e multiplicação. Quer ver uma outra observação? As capacidades são individuais, né? E isso aqui foi falado aqui atrás. A distribuição para os indivíduos é de acordo com a capacidade individual. E aí recorre-me a ideia de que eu não posso desdobrar o meu serviço pautado na capacidade do outro. Ele recebeu 5, eu recebi 1, ele recebeu 3. Desenvolva o teu trabalho, querido. Os talentos que lhe foram conferidos revela a sua capacidade. Agora, vamos para o outro menino, rapaz. Recebeu muito dinheiro, 6.000 diárias. Uma diária aí de um pedreiro bom, R$200. Aí você multiplica aí 6.000 vezes 200. É muito dinheiro, dava para fazer muita coisa. Eu gosto da outra expressão, a expressão depois de muito tempo, a própria quantidade do recurso deixado determina caracteristicamente esse ato, esse tempo abismal. Agora, vamos pensar aqui comigo. Pense comigo, porque está fácil de entender. O que recebeu 5, saiu correndo para trabalhar, ganhou outros 5. É interessante que fica muito fácil, né? Eu saí com 5, ganhei 5. Eu estou com 10. Nossa, foi rápido. Não foi rápido. A ideia do texto é ocultar o processo. E Deus, quando anuncia um projeto, geralmente ele oculta o processo. Porque se Deus mostrar o processo ao anunciar o projeto, você abandona o projeto por causa do processo. Então, a ideia de que saí com 5, voltei com 10, não é agiotagem, não. Isso aqui foi muito tempo de trabalho. E o que recebera 2? Do mesmo jeito. E esse escondeu. Aí depois de muito tempo, ora, o que estava fazendo o que recebeu 5? Trabalhando, pastor. E o que estava fazendo o que recebeu 2? Trabalhando, pastor. E o que estava fazendo o que recebeu 1? Pensa, capita, corre. Ele não estava fazendo absolutamente nada. Você quer um resgate do grego para você entender? Sabe qual que é a ideia reportada nos originais? Ociosidade, desocupação, inatividade não se semelha aos padrões de alguns obreiros que nós temos nos dias de hoje. Perguntaram para Greenwich Wright Moody qual o maior problema da igreja. Ele disse: os obreiros. Como que faz para despertar um reavivamento na igreja? Acenda
uma fogueira no púlpito, porque lenha verde vai começar a arder. Ausência de disposição e falta de empenho são características denunciáveis através do resgate dos radicais originais e que denotam o quê, pastor? Preguiça. O cidadão era preguiçoso. E é claro que a preguiça é carregada por uma desculpa. E ele traz a desculpa e nós vamos ver. Aí eu fiz uma pergunta. Se foi distribuído pela capacidade, então o problema dele não era a inaptidão. Ele tinha aptidão, ele tinha características peculiares que lhe pudessem ser favoráveis na administração das 6.000 diárias. Segunda verdade, se ele tinha a capacidade, porque a própria Bíblia diz nos versículos 14, 15 e 16, por que ele não trabalhou? Aí vem a resposta. Porque ele se julgou incapaz na capacidade que o próprio dono da casa julgara que ele tivera. Agora, é muito interessante que eu penso acerca de mim e Deus sabe acerca de mim. Aí aqui eu tenho uma visão. Existem dois níveis de visão. A visão que eu tenho de mim mesmo, eu não vou dar conta, o dono é cruel, o dono é radical, o dono ele semeia onde ele não planta, ele ajunta aonde ele não espalha, então eu vou guardar o que é dele para não correr o risco de perder. Então há uma percepção que ele tem acerca de si e há uma percepção que o próprio Deus tem acerca dele. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, apesar de Deus, o dono, julgar que eu tenho essa capacidade, eu não tenho. Você lembra da fala? Veja que isso aqui é no futuro, o diagnóstico do passado, que os 10 espias trouxeram para Moisés. O que eles disseram? Nós, aos nossos próprios olhos e aos olhos deles, somos como baratas, formigas, gafanhotos. Somos pequenos demais. Não é errado o inimigo te achar pequeno. O problema é você, diante do inimigo, se minimizar. Se minimizar. É a diferença. Por exemplo, Davi tinha 1.560.000 valentes. Josafá tinha 1.160.000 valentes. Uzias tinha 326.000 valentes, chefiados por 2.600 cavaleiros com carros de guerra. Saul poderia ter no seu tempo ali, Israel unificado, 800.000 valentes. Qual a diferença entre Davi e os outros valentes que ao encarar Golias se acovardaram? Simples, é a forma de ver Golias. Eles viam Golias um gigante. Davi olhou para Golias e disse assim, isso aí é grande, é verdade. Isso aí é forte, é verdade. Isso aí é impenetrável, é verdade. Mas eu tenho pacto com Deus. Ele não. Quem é este incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? É a forma como você vê. Mais importante do que a forma como você vê, é a forma como Deus te observa e como Deus dá a esse indivíduo aqui, através da figura desse dono dessa casa, 6.000 talentos, Deus está dizendo para ele, ô borrego, ô traquino, ô menino custoso, você tem condições de fazer. Então, deixa eu dizer para você, você precisa exercitar o que Deus te deu, ou você não vai fazer nada. Pastor, qual que é o resultado? O resultado é que ele volta depois de muito tempo. Eu já disse aí, não sei onde ele foi não, mas ele volta depois de muito tempo. E eu coloquei 3 verdades. O ajuste de contas serve muito mais para honrar aqueles que trabalham do que propriamente enriquecer o dono da casa. Para que serve o ajuste de contas? Para honrar aqueles que trabalham. Segunda verdade, é rápido, só parafraseando. Nenhum dos privilégios do amanhã se conquista sem um trabalho do hoje. O que é hoje? É trabalhar. É pegar 5 e correr atrás. É pegar 2 e correr atrás. É pegar 1 e correr atrás. Não é esconder. O que é amanhã? Amanhã é gozar do benefício do trabalho do hoje. Aí eu coloquei uma palavra, privilégios. A fidelidade com o que não é meu me faz gozar com bênçãos que é dele. Ele disse, o que é meu eu distribuo a vocês. E o que ocorre? Ocorre o seguinte, é que o indivíduo traz desculpas. Meu irmão, mas o que vai haver de desculpas naquele grande dia não está escrito, não.
Não está escrito não, você se prepare. Qual é a desculpa que ele dá? Eu te conheço, ô dono da casa, eu te conheço, o senhor é severo. Nem onde o senhor semeia, o senhor colhe. E nem onde o senhor espalha, o senhor ajunta. Então o senhor não vai aceitar desculpa, temendo que a inaptidão que eu julgava possuir fosse caracteristicamente provada pela incompetência que eu possuía de administrar o que é teu, eu escondi, com medo de perder pela minha incapacidade até o que não era meu, o que era teu. E por causa disso, eu escondi. Tá aqui, toma de volta. Eu não quero gastar. Não há qualquer nível, qualquer estruturação de ladruagem por parte desse indivíduo, mas há desculpas. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: o senhor semeia onde não planta, o senhor ajunta onde não espalha. O que ele está dizendo? O senhor não vai aceitar desculpas. Então, temendo a possibilidade de trazer desculpas para justificar a minha incapacidade, a minha improdutividade, eu te apresento de volta o que é teu. Pastor, qual que é o resultado? Está aqui. Servo mau e negligente, sabias que ceifo aonde eu não planto e que eu ajunto aonde eu não espalho? Cumpria-te, pelo menos, portanto, todavia, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu voltasse, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que ele tem, lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Há uma clara evidência escatológica nessa pronunciação final dos versículos 27, 28, 29 e 30. Ele está dizendo o seguinte: queridos, a responsabilidade é séria. Uma outra verdade que fica inserida aqui é que o padrão de distribuição do galardão nem sempre é compreensível. Qual que seria a mecânica humana? Pega aí o que fez 5, que ganhou mais 5, e dê para esse pobre coitado. Seria essa uma razoabilidade humana, mas não é a de Deus. A de Deus funciona exatamente na via oposta. Pega do que não fez e dá para o que fez mais. Nem tudo que Deus faz é compreendido por parte daqueles que recebem seus feitos. Aí reclama com Deus. Mas aqui fica claro, queridos, que Deus não admitirá desculpas. Fica muito claro que eu preciso ser responsável com as coisas que Deus me dá. Sabe o que é uma outra verdade que parafraseando, um aplicativo circunstancial. Tem gente que recebe e ele ocupa aquela vaga que recebeu. Eu estou parafraseando, tem 2 décadas que eu sou pastor. Ele não desenvolve o exercício do seu ministério. Não. Qual ministério, pastor? Qualquer ministério. Ele não desenvolve. Ele não é um bom presbítero, ele não é um bom diácono, ele não é um bom cooperador, ele não é um bom auxiliar, ele não é um bom pastor e ele atrapalha aqueles que deveriam estar fazendo. Ele pega aquele talento que poderia ser administrado, que são 6 mil diárias, que poderiam ter virado 12, que poderiam ter virado 36 mil diárias, mas em vez de trabalhar com o que ele recebe, ele atrapalha a si mesmo, prejudicando a própria função. Será que isso aqui também não caberia um aplicativo circunstancial? Aquelas pessoas que estão na igreja e dizem o seguinte: aqui eu estou, aqui eu permaneço, daqui ninguém me tira, mas tu não está fazendo nada. Ele diz: mas aqui é meu lugar. Mas tu não está fazendo nada. Mas aqui é meu lugar. Cuidado para você não receber sobre a sua vida a sentença que esse borreguinho aqui recebeu. Está entendendo? Tem que ser mais claro. Então, queridos, que Deus abençoe você. Eu penso que no que se refere a trabalho para Deus, não há parábola mais significativa e que denota responsabilidades e capacidades individuais do que a parábola do talento de Mateus capítulo 24, dos 14 ao 30, e de Lucas, cognominada parábola das minas,
capítulo 19, dos versículos 12 ao versículo 27. Que Deus abençoe você no nome de Jesus.